O desafio do embaixador e o mestre do risadão, conhecido por suas modas apaixonadas e seu carisma no palco, estava relaxando Gustavo, que tem um ótimo senso de humor, apesar de raramente mostrá-lo em público com algo além de suas piadas internas de rodeio. Deu uma risada alta. Ai, Léo Lins, então o embaixador não aguenta um palco de stand-up? Pensou ele, aceitando o desafio silencioso. Era uma noite de domingo e o famoso cantor Gustavo Lima em sua fazenda. Ele navegava pelas redes sociais entre um gole e outro de tereré quando se deparou com um vídeo viral. Um trecho de um show de Léo Lins, o humorista mestre em piadas politicamente incorretas e que adora cutucar os famosos. No vídeo, Léo Lins, com seu sorriso maroto, comentava: "Sabe qual a diferença entre o Gustavo Lima e um bom comediante? É que o Gustavo só faz o povo sofrer com sofrência, enquanto a gente faz rir de verdade. Ele quer te fazer chorar, eu quero te fazer gargalhar." Queria ver ele tentar fazer um show de stand-up. Ia ser só balada do embaixador no violão. Por uma hora ninguém ia aguentar. No dia seguinte, Gustavo ligou para um amigo em comum. 2 semanas depois, o burburinho começou a circular. Gustavo Lima fará uma participação especial em um show de Léo Lins, em Goiânia. O mistério era o que exatamente ele faria. A noite do show chegou e o teatro estava lotado. Léo Lins estava em seu auge, fazendo a plateia rolar de rir. Perto do fim do espetáculo, ele fez a introdução. E agora, senhoras e senhores, temos um convidado especial que veio provar que sofrência e humor se misturam. Ou não? Com vocês, o embaixador Gustavo Lima. A plateia foi à loucura. Gustavo subiu ao palco vestindo uma camisa simples e um chapéu de aba larga, com um violão nas costas. Léo Lins lhe entregou o microfone, com um sorriso de quem espera uma catástrofe cômica. "Boa noite, Goiânia", disse Gustavo, a voz grave ecoando. "O Léo me desafiou a fazer stand-up, e eu aceitei. Mas, sinceramente, depois de ver o show dele, percebi que o humor é para poucos. Tipo ele. Eu sou mais do sofrer mesmo." A plateia riu. Gustavo então ajustou o violão e começou a tocar os primeiros acordes de 100 mil. A multidão imediatamente começou a cantar junto, em plenos pulmões. Léo Lins observava meio chocado, meio divertido. Quando a música terminou, Gustavo pegou o microfone novamente. "Vocês veem, o Léo diz que eu só faço o povo sofrer. Mas com essa música eu faço chorar, eu faço rir, eu faço até ex-casal se abraçar na plateia e depois brigar de novo. Isso é mais complexo que qualquer piada." A plateia explodiu, em aplausos e risadas. Léo Lins, vendo que seu desafio tinha se virado contra ele de forma inesperada, pegou o microfone e se aproximou de Gustavo. "Espera aí, embaixador. Você veio para fazer comédia ou show de rádio?" brincou Léo. Gustavo deu um sorriso maroto. "Ué, Léo, quem disse que não dá para fazer os dois? Você faz piada com tudo. Eu faço o povo rir de nervoso, de saudade." "É tudo a mesma coisa, não é?" Léo Lins coçou a cabeça rendido. "Tá bom, embaixador. Você venceu essa rodada. Mas da próxima vez, eu quero ver você tentar fazer um show sem refrão pegajoso." Gustavo apenas riu. A plateia delirava e a noite terminou com Léo Lins e Gustavo Lima fazendo uma selfie juntos, provando que, no fim das contas, a boa música e o bom humor sempre encontram um jeito de se conectar, mesmo que seja com um pouco de sofrência no meio do caminho. A hilária participação de Gustavo Lima no show de Léo Lins gerou uma repercussão inesperada. A internet foi a loucura com a interação, com vídeos do embaixador cantando e tirando sarro do humorista viralizando. A química cômica entre os dois foi tão grande que os fãs começaram a pedir: "Queremos mais." Léo Lins, sempre atento às tendências e ao potencial para o riso, teve uma ideia audaciosa. Ele ligou para Gustavo Lima, que atendeu a ligação com um: "E aí, mestre do risadão, pronto para a próxima aula de sofrência?"
Embaixador, tenho uma proposta que vai fazer seu público rir e talvez chorar menos, disse Léo Lins. Que tal eu fazer um quadro de humor no meio dos seus shows? A Sofrência Comédia. Eu entro, faço umas piadas sobre modão, sobre ex que não volta, sobre beber demais, e você faz a trilha sonora dramática. Gustavo, que adora uma boa piada e uma novidade, achou a ideia genial. Rapaz, Léo, você é doido, mas eu gostei. Imagina só a cara do povo quando você começar a zoar o Zé da Recaída no meio do... Meu show! A gente topa, mas você vai ter que aguentar o calor de Goiânia e o cheiro de churrasco de rodeio. E assim nasceu a Sofrência Comédia. Léo Lins começou a aparecer em algumas das maiores apresentações de Gustavo Lima. No auge de um modão, quando a plateia estava no ponto de chorar e levantar o copo, Léo Lins surgia no palco, muitas vezes com um microfone estilizado em forma de garrafa de cachaça. Boa noite, meu povo da sofrência. Tá todo mundo chorando aí? Cuidado para não molhar o celular e a conta bancária. O Gustavo canta Saudade do meu ex, mas a verdade é que ele tá com saudade do churrasco de graça do casamento. Léo Lins disparava, fazendo a plateia gargalhar em meio às lágrimas da música. Gustavo, no fundo do palco, tentava manter a pose séria, mas era impossível não rir das tiradas de Léo. Uma vez, Léo Lins até arriscou cantar um trecho de Bloqueado, de forma desafinada e cômica, fazendo Gustavo ter que parar a música de tanto rir e pegar o microfone para corrigir o show. A turnê conjunta virou um fenômeno. O público adorava a inusitada parceria, que trazia uma leveza e uma dose de autoironia ao universo sertanejo. Léo Lins, por sua vez, aprendeu a apreciar a energia dos shows de Gustavo e até admitiu em uma entrevista que modão bom é modão que te faz rir de desespero. A amizade entre o embaixador e o mestre do risadão se consolidou, provando que, mesmo vindos de mundos tão diferentes, o riso e a emoção podem andar de mãos dadas, criando momentos inesquecíveis para milhões de pessoas. A Sofrência Comédia se tornou o ponto alto dos shows de Gustavo Lima. Os fãs já esperavam ansiosamente pela entrada de Léo Lins, que trazia um ar de imprevisibilidade e leveza ao repertório do embaixador. Mas o que a plateia não via eram os hilários bastidores dessa parceria. Nas coxinhas dos palcos, Léo Lins e Gustavo Lima viviam momentos impagáveis. Léo, acostumado com a solitude do stand-up, ficava fascinado com a máquina que era um show de Gustavo. Embaixador, como você consegue cantar Apelido Carinhoso 20 vezes na semana e não enjoar? Não dá um tique nervoso? Perguntava Léo, observando Gustavo afinar o violão antes de entrar. Gustavo apenas ria. Léo, a gente não enjoa do que paga as contas e faz o povo feliz. E olha que eu já vi gente pedindo essa música no velório. Outra vez, Léo Lins tentou ensinar a Gustavo algumas piadas rápidas para usar entre uma música e outra. Gustavo, com sua pose de galã sertanejo, tentava imitar o timing do humorista, mas a maioria das tentativas acabava em risadas do próprio cantor e da equipe, que achavam a falta de jeito de Gustavo para piadas curtas mais engraçada do que as próprias piadas. Gustavo, você é um fenômeno com 100.000 pessoas cantando junto. Mas para fazer uma piada, parece que o universo conspira contra. Brincou Léo, após Gustavo estragar o punchline de uma piada de açougueiro. A maior confusão aconteceu quando Léo Lins, em um show, decidiu improvisar e soltou uma piada sobre a dieta do churrasco de Gustavo. A plateia rachou de rir, mas Gustavo, que estava comendo um espetinho nos bastidores, quase engasgou de surpresa. Ele subiu ao palco rindo e, ao invés de cantar, pegou o microfone e ameaçou. Léo Lins, se você continuar me entregando assim, vou contar aquela história de quando você tentou tocar violão e quebrou 3 cordas. Léo Lins empalideceu.
sabendo que Gustavo se referia a uma tentativa desastrosa de Léo de aprender um modão nos ensaios. Calma, embaixador. A plateia não precisa de tantos detalhes sobre meu lado musical. Ele se apressou em dizer, fazendo o público ir ao delírio com a espontaneidade da dupla. Essa interação genuína e as ameaças de bastidores viraram parte do show, mostrando que por trás da sofrência e das piadas havia uma amizade verdadeira e um respeito mútuo entre o embaixador e o mestre do risadão, que juntos transformaram a cultura do entretenimento no Brasil. A Sofrência Comédia, com Gustavo Lima e Léo Lins, estava em seu auge, arrastando multidões por todo o Brasil. A cada show, a parceria se aprofundava e a cumplicidade entre o embaixador e o mestre do risadão se tornava evidente, transformando cada apresentação em um espetáculo único de música e humor. No último show da turnê, em um gigantesco palco montado em uma arena em Goiânia, a expectativa era enorme. Léo Lins já havia feito sua entrada triunfal, arrancando gargalhadas com suas piadas afiadas sobre o mundo sertanejo e as baladas que nunca terminam. Quando chegou a hora da Sofrência Comédia, ele fez uma pausa dramática. Senhoras e senhores, disse Léo com um sorriso enigmático, hoje é a última noite da Sofrência Comédia. E para celebrar, o embaixador preparou uma surpresa para vocês. E para mim também. A plateia foi ao delírio. Gustavo Lima entrou no palco, mas não com o violão. Ele vestia uma camiseta divertida com a frase "Eu sou mais sofrência que comédia" e trazia nas mãos um pequeno banquinho e um microfone de pedestal. Léo, você me desafiou a fazer stand-up. Eu fiz umas musiquinhas, você fez suas piadas. Mas hoje, no nosso grande finale, eu vou fazer uma coisa que você nunca esperou de mim, disse Gustavo, enquanto se sentava no banquinho, imitando a pose de um comediante. Léo Lins, curioso e um pouco apreensivo, perguntou: "O que é isso, embaixador? Vai tentar contar uma piada longa e sem graça?" Gustavo ignorou a provocação e, com um sorriso de canto, começou a contar a história de como Léo Lins havia tentado aprender a tocar violão nos bastidores, as cordas que ele arrebentou, o pânico quando pensou que ia estragar o violão do Gustavo e a promessa que fez de nunca mais tocar no instrumento. A plateia rolava de rir, enquanto Léo Lins ficava vermelho, envergonhado e divertido ao mesmo tempo. E ele disse, continuou Gustavo, imitando a voz de Léo Lins com um sotaque carregado: "Gustavo, me desculpa. Eu prometo que da próxima vez eu só conto piada, não tento fazer música." E Gustavo finalizou com uma risada que contagiou a todos. Léo Lins, rendido, pegou o microfone. Ok, embaixador. Você se superou, me humilhou em praça pública, mas eu aceito a derrota com dignidade porque a verdade é que, no fundo, eu te adoro. E você é o único que me aguentou por essa turnê inteira. A noite terminou com Gustavo e Léo Lins abraçados no palco, recebendo uma ovação de pé. A Sofrência Comédia se tornou um marco, não apenas por unir dois artistas de gêneros diferentes, mas por mostrar que a amizade, o bom humor e a capacidade de rir de si mesmo são a melhor receita para conquistar o público e criar momentos verdadeiramente inesquecíveis. A partir daquele dia, sempre que alguém via Gustavo Lima, pensava em Léo Lins e vice-versa, lembrando-se do dia em que a sofrência e a comédia se tornaram melhores amigas. Mesmo após o fim da turnê da Sofrência Comédia, o impacto da parceria entre Gustavo Lima e Léo Lins ecoou por muito tempo. A amizade inusitada entre o embaixador do sertanejo e o mestre do risadão não se desfez com o fim dos shows. Pelo contrário, fortaleceu-se nos bastidores da vida. As tiradas de Léo Lins viraram piadas internas na mansão de Gustavo e as
Músicas do cantor, por sua vez, começaram a aparecer de forma cômica nos shows de Léo, que, vez ou outra, arriscava um trecho desafinado de Zé da Recaída, só para provocar a plateia e o próprio amigo, que ele sabia que estaria assistindo. Em eventos e encontros sociais, era comum ver a dupla trocando farpas divertidas e risadas genuínas, comprovando que a arte tem o poder de unir pessoas de mundos aparentemente distintos. Essa parceria inesperada deixou uma marca no cenário do entretenimento brasileiro, mostrando que o humor e a música, mesmo em seus contrastes, podem criar algo verdadeiramente mágico.